Dando continuidade nas nossas aulas, vamos continuar aqui utilizando a função PROC-V, que é a função que vai procurar os dados que estão armazenados em uma coluna dentro da sua planilha. Para usar a função PROC-V, nós temos aqui o nome da função, o valor procurado, qual é a matriz tabela, qual é o número do índice da coluna e a última opção é procurar intervalo. Hoje nós vamos trabalhar especificamente esse procurar intervalo, onde eu tenho duas opções. O verdadeiro, diminuir aqui um pouquinho mais, que é a correspondência aproximada, e o falso, que é a correspondência exata. Muitos alunos têm dúvida, professor, quando que eu vou usar essa correspondência aproximada? Porque nas aulas anteriores, e aqui está nos cards, a primeira aula do PROC-V, onde eu explico com mais detalhes todos esses argumentos aqui, o que acontece? A gente sempre está trabalhando com o valor falso, que é a correspondência exata, para ele procurar exatamente o valor de procura. E na aula de hoje nós vamos trabalhar exclusivamente com o verdadeiro. Quando que eu devo utilizar o verdadeiro, que ele vai procurar uma correspondência aproximada dentro da nossa planilha? Então eu coloquei aqui vários exemplos para a gente fazer hoje. Tem aqui da transportadora, tem de um restaurante, tem de um laboratório, tem aqui o bônus que a gente vai fazer no final da aula. Bem legal esse bônus aqui que eu estou usando como referência ao Campeonato Brasileiro de Futebol. Então nós vamos começar aqui pela transportadora. Aqui na transportadora eu tenho uma planilha aonde, de acordo com o peso do produto que eu vou transportar, ele vai me dizer qual é o veículo e qual seria o valor do frete mínimo. Então, por exemplo, se o produto do cliente ficar até 1.000 quilos, quem vai fazer o transporte? Uma van. E aí, esse valor mínimo é R$2.000. Se a carga for entre 1.001 quilos e 5.000, quem vai fazer o transporte é um caminhão. Então, nós vamos ter o valor mínimo desse frete de R$10.000. Se ficar entre 5.000 quilos e 1 e 10.000 quilos, aí vai ser uma carreta. E aí o valor mínimo, 15.000. Então, de acordo com o peso do meu produto, ele vai procurar para você qual vai ser o tipo de veículo para o transporte e qual vai ser o valor mínimo de transporte. Então, a função verdadeiro nós sempre vamos utilizar quando nós temos uma tabela de opções. E essa tabela de opções ela está aqui muito clara, de 0 a 1.000 quilos, de 1.001 quilos a 5.000, de 5.001 quilos até 10.000 quilos, ele tem que procurar um tipo de veículo para nós. Então, o verdadeiro ele sempre vai se basear por quem? Por uma tabela de opções. Primeira coisa que a gente tem que fazer, digitar as informações, que nem está aqui. Fazer a montagem, a digitação. Se vocês quiserem essa planilha para vocês poderem treinar, deixa aí nos comentários o seu e-mail que eu mando para vocês a planilha para vocês poderem estar praticando aí esta aula. Então, depois que eu digitei todos os dados, agora eu vou para a parte da formatação. O que é a formatação? É fazer a mudança visual dessas informações aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, vou vir aqui embaixo no zoom, que é onde a gente determina o tamanho de visualização da nossa planilha, e vou clicar aqui no sinal de mais para ele poder ampliar a nossa planilha. Então, vou aumentar aqui um pouquinho, pronto. Então, eu vou começar aqui, ó. Vou clicar em peso inicial, vou arrastar até frete, isso aqui nós chamamos de cabeçalho, são as informações que a gente deve colocar abaixo na coluna. Como eu tenho dois cabeçalhos, eu já vou fazer a formatação dos dois. Então, eu vou segurar a tecla Ctrl, vou clicar em produto e vou arrastar até chegar aqui em frete. Pronto, selecionei esses dois grupos, que é o que a gente chama de cabeçalho. Então, eu vou vir aqui dentro do grupo inicial, da página inicial, e vou colocar aqui, ó, dentro do grupo fonte, eu vou colocar negrito, eu vou colocar aqui uma cor de fundo e vou colocar uma cor para a letra. Vou clicar aqui em negrito, vou colocar aqui uma cor de fundo, pegar aqui um azul, a cor da letra eu vou colocar branco para poder gerar o contraste, e agora eu vou vir aqui no grupo alinhamento
e vou clicar no botão centralizar para ele ficar no meio. Olha lá. Boa! Agora eu vou trabalhar aqui, ó, do peso inicial até os 10.000. Vou selecionar todo esse grupo, vou segurar o Ctrl e vou clicar aqui nesse peso também, 10.000. E essa formatação aqui, a única coisa que a gente vai fazer é aqui no grupo alinhamento, eu vou clicar no botão centralizar. Pronto. Agora eu vou selecionar aqui o frete, vou vir aqui dentro do grupo número, e dentro do grupo número eu vou clicar aqui no formato de moeda, para ele transformar esses valores em reais. Pronto. Agora eu vou colocar o mouse aqui em cima de peso inicial, vou arrastar até 15.000, vou segurar o Ctrl, vou clicar em produto e vou arrastar até aqui a célula abaixo do frete. Nós vamos vir aqui dentro do grupo fonte, vamos colocar aqui as bordas, que é uma linha preta, para ficar em volta de cada célula, fazendo uma separação melhor, principalmente se a gente for imprimir essa planilha. Então eu sempre coloco todas as bordas e eu acho bonito quando eu clico aqui de novo e coloco bordas externas espessas, que é uma borda mais grossa. Dá um clique fora, ó. Então por fora ficou uma borda mais grossa e dentro ficou uma bordinha mais fininha. Eu acho que fica bacana desta maneira. Já tem uma formatação aqui, uma maneira visual bacana. Vou clicar aqui na B2 e vou digitar planilha de controle de fretes. Esse vai ser o título da nossa planilha. Eu vou clicar aqui na B2, vou arrastar até chegar na última coluna de trabalho, que é a K. Feito esse processo, eu vou clicar nesse botão aqui, ó, que são as configurações avançadas do alinhamento. Por que aqui? Para que eu possa centralizar esse título sem interferir na seleção. Então aqui dentro do alinhamento do texto, onde que está geral, eu vou clicar e vou colocar centralizar seleção, vou dar um OK. Pronto, vou aumentar o tamanho da letra aqui para 20, isto. Vou colocar o negrito, vou colocar uma cor de fundo, vou usar o mesmo azul, vou vir aqui na cor da letra e vou colocar o branco também. E vou colocar todas as bordas externas espessas, olha lá. Já tem uma formatação bacana. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar o logotipo da empresa. Só que eu não deixei um espaço aqui para poder colocar o logotipo. Então eu vou clicar aqui em cima do número 1, o mouse ele muda o formato. Dentro da guia página inicial, nós temos um grupo aqui chamado células. E dentro desse grupo células eu tenho aqui a opção inserir. Vou clicar aqui em inserir, inserir linha na planilha, vou de novo, inserir, inserir linha na planilha. Pronto, vai ficar 2. Vou vir aqui na divisão da 1 com a 2, o mouse ele muda o seu formato, quando você coloca o mouse aqui em cima da linha que divide, fica uma seta para cima e uma setinha para baixo, para você aumentar a altura. Vou clicar, segurar e vou arrastar mais ou menos até aqui, ó, deixando um espaço bem livre. Agora eu vou clicar na guia inserir. Como eu estou usando o notebook, nós temos aqui um grupo chamado ilustrações, no de vocês deve ter aí imagens, se vocês estiverem usando o computador. Então eu vou clicar aqui, vou procurar imagem, este dispositivo. Vai abrir aqui o meu explorador de arquivos, vou clicar aqui em documentos, eu tenho uma pastinha aqui chamada logotipos, e dentro de logotipos eu tenho aqui de uma transportadora. Cadê ela? Não está aqui? Deixa eu ver aqui, imagens. Está aqui, ó, imagens, Shark. Vou clicar em cima dela, vou vir aqui nas alças e vou diminuir o tamanho, posicionar ela aqui no meio, sempre colocando o logotipo da sua empresa. E agora é a hora que eu vou começar a aplicar a função PROC-V. Então vou aumentar aqui mais um pouco. Pronto. Então eu vou vir aqui, ó. Então toda vez que o meu cliente, que o meu funcionário receber o contato de um cliente, ele vai perguntar qual é o produto e qual é o peso desse produto. E a nossa
tabela aqui, ela é baseada no peso, ó, peso inicial, peso final. Então o meu sistema de busca vai ser sempre aqui no peso. Então eu vou vir aqui no balde e vou colocar um azul mais clarinho nele, só para diferenciar para nós. Pronto, então baseado no preço, eu quero localizar que tipo de veículo que nós vamos utilizar para fazer esse transporte. Então vou digitar aqui, ó, igual PROC-V, abre o parênteses. Então, a primeira coisa que ele pede aqui, ó, valor procurado. Quem é o valor procurado? É o peso, que é nele que eu vou me basear para saber qual é o tipo de veículo. Ponto e vírgula. Agora ele pede, ó, me informa agora aonde que ele vai encontrar esses dados. E está aqui, ó, matriz tabela. Toda vez que tiver matriz tabela, eu tenho que selecionar toda a tabela. Então, clico aqui em peso inicial e vou arrastar até o final frete. Tem que selecionar tudo. Ponto e vírgula. Agora ele está pedindo, Djalma, agora você precisa me informar o número da coluna. Quem que eu estou procurando? O veículo. Então eu vou vir aqui na minha tabela e dentro da minha tabela nós temos que entender, ó, 1 é o peso inicial, 2 o peso final, 3 é o veículo, 4 é o frete. Como nós estamos procurando o veículo, essa informação está na coluna 3. Então eu venho aqui e coloco 3. Ponto e vírgula. Agora ele pede, Djalma, verdadeiro se você quer uma correspondência aproximada, falso se você quer uma correspondência exata. Eu quero aproximada, por quê? Entre 0 e 1000 é van, de 1001 a 5000 é caminhão, de 5001 a 10.000 é carreta. Então tem que ser o valor aproximado, que está entre esses valores aqui, ó. Então eu vou digitar aqui, ó, verdadeiro. Vou dar um Enter. Olha lá, vou clicar aqui em cima. Então, quando o produto tiver 1000 quilos, quem vai fazer o transporte é a van. Se eu digitar aqui, ó, 1.200 quilos, aí já não é mais a van, é o caminhão que vai fazer essa entrega, porque está entre 1001 e 5000. Se eu digitar aqui 6.000, o peso, olha lá, a carreta. Então, baseado nessa tabela, ele vai ver qual é o valor aproximado entre as minhas colunas. Esse valor aproximado, a primeira opção, que está de 0 a 1000, de 1001 a 5000, 5001 a 10.000. Agora, nós vamos calcular aqui o frete, para saber quanto que vai sair o valor mínimo desse frete. Eu vou colocar aqui, ó, igual PROC-V, abre o parênteses, vou continuar buscando pelo peso, ponto e vírgula, matriz tabela, tenho que selecionar toda a tabela onde que ele vai fazer a procura, ponto e vírgula, qual é o índice da coluna? Então, faz aquele processo, peso inicial coluna 1, peso final coluna 2, veículo 3, frete 4. Então, vou digitar aqui, ó, coluna 4. E vou digitar verdadeiro, porque o valor que está aqui, 6.000, ele pode estar entre esses valores aqui. Então eu vou pegar um valor aproximado. Vou dar um Enter, olha lá, 15.000. Vou clicar no frete, vou vir aqui no grupo número e vou clicar aqui no formato de moeda, porque é um valor monetário. Olha lá. Ah, 500 quilos. Olha lá, uma van, frete mínimo 2.000. Ah, 2.000 quilos. É um caminhão e custa 10.000 reais. Ah, é 8.000 quilos. Olha lá, uma carreta, 15.000 reais. Então já está funcionando aí a procura. Sempre baseado no peso, que a gente está trabalhando com uma planilha de controle de fretes. Vamos ver a mesma situação e fazendo de outra maneira? Aí você pode escolher a maneira que você achar melhor. Então, eu vou clicar aqui no restaurante. Nesse restaurante, nós temos aqui uma faixa de aumento de salários. De acordo com a faixa salarial do funcionário, ele vai ter uma porcentagem de aumento. E aí eu tenho aqui alguns funcionários, seu setor, o cargo, o salário deles. A gente vai calcular quanto que ele vai ganhar de aumento, qual que vai ser o valor do aumento e quanto que ele vai ganhar final. Então, primeiro eu digito toda a planilha, depois eu vou para o processo de formatação,
que é fazer a mudança visual. Então eu vou começar aqui, ó, faixa de aumento de salários. Vou clicar aqui em cima, vou segurar e arrastar até a última coluna de trabalho. Vou vir aqui no grupo alinhamento. Não utilizem mais o mesclar e centralizar, porque senão ele vai bloquear a sua seleção. Vou até mostrar de novo para vocês poderem entender. Quem não assistiu a aula anterior, que está aí nos cards, vou explicar de novo. Então eu vou clicar aqui, ó, eu vou colocar mesclar e centralizar. Ficou no meio. Vou colocar o negrito, vou colocar uma cor de fundo, vou colocar aqui um verde, vou mudar a cor da letra, branco, olha só. Só que quando eu for selecionar, ó, se eu quiser selecionar só a coluna C, quando chega na célula mesclada, ó, ele seleciona todas as outras colunas, olha só. E eu quero só selecionar a coluna C. Então o mesclar, ele me trava nessa situação aqui, ó. Então eu não uso o mesclar. Então eu vou clicar aqui em faixa de aumento de salário, vou clicar aqui no botão mesclar e centralizar para desligar ele, ó. Desliguei. Quem que a gente usa para não ter esse bloqueio? Clicamos aqui nas opções avançadas. Então eu vou clicar nas opções avançadas, vou vir aqui na caixa horizontal e vou colocar centralizar, seleção. Vou dar um OK, ó, ficou no meio, só que agora eu consigo selecionar, ó. Olha só, agora eu tenho liberdade para poder selecionar. Agora eu vou clicar aqui nos valores, que são os salários. Vou converter eles em moeda. Pronto. Agora nós vamos trabalhar aqui, nós temos que mudar esses valores para porcentagem. Então o que eu posso fazer? Eu poderia vir aqui, ó, digitar 4%. Esse aqui 3,5%, esse aqui 3% e esse aqui 2,5%. Olha lá, já tem os valores. Vou selecionar eles, vou clicar no botão centralizar. E aí tem uma coisa que me incomoda muito, por exemplo, 3,50. Aqui nós temos duas casas decimais. Aqui nós temos duas casas decimais. Aqui a gente só tem uma casa e uma casa. Eu quero deixar isso padronizado para ficar com uma aparência mais legal. Como que eu vou fazer isso? Dentro do grupo alinhamento, nós temos esses dois botões aqui, ó. Opa, desculpa. Aqui dentro do grupo número, nós temos esses dois botões aqui, ó. Aumentar casas decimais e diminuir casas decimais. Como que eles funcionam? Se eu clicar aqui, ó, aumentar casas decimais, ó, ele vai colocando, ó, mais casas. Se eu clicar no diminuir casas decimais, ó, ele vai diminuindo até ele arredondar. Mas eu quero trabalhar com uma casa decimal para todos ficarem iguais. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar esses dados, vou vir aqui no botão bordas, todas as bordas. Depois eu vou selecionar tudo e vou colocar aqui, ó, bordas externas. Vai ficar aquele padrão que eu acho bem bacana. Agora a gente vai vir aqui, ó, no cabeçalho. Então eu vou clicar em código, vou arrastar até o salário final. Vou vir aqui, vou colocar negrito. Vou colocar uma cor de fundo. Estou usando verde, vou manter o padrão. A cor da letra branco. Centralizado. Pronto. Vou selecionar tudo aqui. Vou colocar todas as bordas. Pronto. E aqui dentro do código, eu começo aqui com o código 1. E aí eu queria código 2, código 3, código 4, código 5. Eu não preciso ficar digitando. Eu vou clicar aqui no 1. Vou vir nesse quadradinho que é o auto-preenchimento. Vou arrastar até o final. Olha lá, ele vai me repetir. Aí eu vou clicar aqui nas opções de auto-preenchimento e vou colocar para ele, ó, série. Vou clicar no botão aqui centralizar para ele ficar no meio. Já ficou com uma aparência melhor. Vou vir aqui no salário atual. Vou selecionar todo o salário atual. Vou vir dentro do grupo número e vou clicar aqui, ó, formato de moeda. Pronto, que é reais.
Próxima coisa que a gente pode fazer para agilizar o nosso processo é o seguinte: toda a procura vai ser feita por essa tabela. E nós temos dentro do PROC-V um argumento que ele chama matriz tabela. O que é uma matriz tabela? Toda hora eu tenho que vir aqui e selecionar esses valores. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar um nome para essa tabela. A partir do momento que eu dou um nome para essa tabela, eu não preciso ficar vindo aqui toda hora e selecionando. Basta eu digitar o nome dessa tabela. Como que eu faço isso? Vou clicar aqui em 1380, vou arrastar até 2,5, selecionei todos os dados. Vou clicar na guia Fórmulas. Dentro da guia Fórmulas nós temos um grupo Nomes Definidos. E aqui nós temos Definir Nome. Então eu vou dar um nome para esse grupo de células. Vou clicar aqui e vou colocar salários. Coloquei no plural, então é importante manter, tá? Se você digitou no singular, você tem que digitar no singular. Se você colocou no plural, plural. Maiúsculo e minúsculo não faz diferença. Então vou dar um OK. E agora nós temos aqui a opção dessa seleção ser de salários. Eu vou fazer aqui, começar a procura. Então vou clicar aqui em aumento e vou digitar igual PROC-V e vou abrir o parênteses. Primeira coisa que ele pede aqui, o valor procurado. Então, esta tabela aqui é baseado no salário. Então, quem vai ser minha busca? O salário. Então, eu vou dar um clique aqui no salário, ponto e vírgula. Aí ele pede para você, matriz tabela. Você tinha que ir lá e selecionar toda essa tabela. Agora não precisa, você digita salários. Quando você digita salários, olha lá, ela já fica vermelha. Número do índice da coluna. Estou procurando o aumento. Quanto que ele vai ter de aumento? Então eu vou vir aqui. Olha lá, primeira faixa de salário, coluna 1. Segunda faixa de salário, coluna 2. Porcentagem de aumento, coluna 3. Então vou digitar aqui, 3. Ponto e vírgula. Como eu sei que eu estou procurando os dados dentro de uma tabela, onde ela tem início e fim, aqui no final eu vou colocar verdadeiro. Vou dar um Enter, olha lá. Ele vai ter um aumento de 0,04. O que nós precisamos fazer? Pessoal, precisamos converter isso aqui para porcentagem. Como que eu faço para converter isso para porcentagem? Você vai clicar em cima da célula. Aqui dentro do grupo número, vocês têm o símbolo de porcentagem. Então, eu vou clicar aqui em porcentagem, 4% de aumento. Vou clicar aqui no botão centralizar para ficar no meio. E o que eu vou fazer? Vou vir aqui no auto preenchimento, clicar, segurar e arrastar. Olha só, ele já me deu quanto que eu vou dar de aumento para cada uma dessas pessoas. Só que eu quero trabalhar com uma casa decimal. Então eu vou vir aqui e vou clicar nesse botão, aumentar casas decimais. Olha lá, que ele mantém o mesmo padrão daqui. E aí vamos pegar aqui esse primeiro aqui, vamos colocar um salário de 9.800. Vou dar um Enter, ele vai ter um aumento de 2,5%. Vamos pegar esse aqui e vamos colocar um salário de 3.400. Olha lá, 3,5%. Então, baseado no salário dele, ele vai vir aqui dentro da tabela e procurar aonde se enquadra o salário dele. Agora eu vou calcular aqui, quanto que ele vai ganhar de aumento. Igual, vou clicar no salário atual, vou colocar o asterisco, que é a multiplicação, e vou clicar aqui no aumento. Então essa é a fórmula. Eu vou pegar o salário atual dele, que está aqui, e vou multiplicar pelo aumento dele. Toda vez que você for trabalhar com porcentagem, vocês vão fazer uma multiplicação. Então, pega o salário atual e multiplica pelo aumento, porque o aumento está no formato de porcentagem. Vou dar um Enter, e vai ganhar R$ 245 de aumento. Vou vir aqui no quadradinho do auto preenchimento, vou dar 2 cliques rápidos.
Olha só. Já colocou quanto cada um vai ganhar de aumento. Eu sei que esse primeiro aqui, ó, ganha 9.800, ele vai ter um aumento de R$245. Então eu vou vir aqui no salário final e vou fazer uma fórmula igual salário atual mais, que ele vai ter um aumento, né? Mais o valor do aumento. Então eu estou pegando aqui o salário atual dele, que é 9.800, e somando com o valor do aumento. Uma fórmula. Vou dar um Enter. Olha lá, o salário dele vai para 10.045. Vou clicar aqui no final do auto-preenchimento, segurar e arrastar. Olha só. Já está aqui os salários. Ah, eu digitei errado aqui o primeiro salário. O salário dele é 1.450. Basta eu alterar, ó, vai ter 4% de aumento, um aumento de R$58 e 1.508. O que é importante vocês entenderem quando estiver trabalhando com Excel? A nossa empresa pode ter mais funcionários. Nossa empresa pode contratar mais funcionários. Toda vez que a sua empresa contratar mais funcionários, vocês não precisam fazer os cálculos de novo, a busca de novo. Se você entender que você pode acrescentar mais informações dentro da sua planilha, transforma essa planilha em tabela. De que maneira? Vou clicar aqui no código e vou arrastar até o último salário final. Ó. Selecionei, vou dar um clique na guia Inserir e dentro da guia Inserir eu tenho aqui, ó, tabela. Essa tabela ela é super importante porque ela vai armazenar todos os cálculos, funções que você fez dentro da sua planilha. Toda vez que você acrescentar um item, ele vai já fazer esse cálculo para você, agilizando o seu processo. Então eu vou clicar aqui em tabela. Aqui dentro dessa janela, a única preocupação que vocês têm que ter é se essa caixinha, minha tabela, tem cabeçalhos. O que é cabeçalho? Código, nome do colaborador, setor, cargo, que são as informações que ficam na parte superior, me dando as informações que eu tenho que colocar abaixo. Então tá tudo certo aqui, tá ligado? Vou dar um OK. Olha só. Ele já colocou aqui para mim em uma tabela. Ele coloca de um jeito que a gente chama isso de uma tabela zebrada. O que eu posso fazer? Depois que eu coloquei a tabela, aparece aqui do lado de ajuda para vocês, ó, Designer da tabela. A primeira coisa que eu vou fazer aqui no Designer da tabela é desligar esse botão filtrar. Que esse botão filtrar é essas setinhas que ficam aqui, ó, dentro da tabela. Por enquanto eu não quero que elas apareçam, porque dependendo do tamanho do texto, ela cobre. E o objetivo da aula não é para trabalhar com esse botão filtrar, então eu vou desligar. Sumiu. O segundo processo, eu vou vir aqui, ó, e vou escolher um estilo para minha tabela. Por padrão, ele coloca esse padrão, que é uma linha azul, outra branca. Não tem nada a ver com a minha identidade visual, que eu estou usando o verde. Então eu vou clicar aqui na setinha e vou procurar aqui um padrão verde. Pronto, dei um clique no padrão verde. Ó. Pode ser outro, ó, esse aqui, ó, fica zebrado. Olha só, tem outras aqui, ó. Vai passando o mouse por cima e ele vai te mostrando aí como que vai ficar. Eu vou clicar nessa segunda aqui. Pronto. E olha lá, ele já transformou em uma tabela. Então vamos imaginar que vai entrar um outro funcionário. Então eu vou clicar aqui, ó, funcionário 6. Olha lá, ele já colocou não identificou, não identificou e não identificou, porque eu tenho que preencher os dados ainda. Então eu vou colocar aqui Mariana Razini. Ela trabalha no setor de marketing. Ela é gerente. E o gerente dentro da minha empresa ganha 5.678. Olha lá. Já calculou o aumento. Já colocou aqui o valor. E já colocou aqui quanto que ela vai ganhar. Olha lá. Já obedeceu. E aí toda vez que você tiver que acrescentar um novo funcionário, vou colocar aqui, ó. Funcionário 7. Vou colocar aqui. Manuela Cardoso. Qual é o setor dela? Administrativo. Qual é o cargo dela? Gerente. Qual é o salário dela? 5.678,98. Olha lá. Ela vai ter um aumento de 2,5. O aumento vai ser de 141,97.
5.000. Isso é super importante. Se você perceber que a sua planilha pode agregar mais dados, transforme a sua planilha em uma tabela. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui na A3 e vou colocar planilha de pagamentos. Vou clicar aqui em cima de planilha de documentos, vou arrastar até a última coluna de trabalho. Vou vir aqui dentro do grupo alinhamento, vou clicar aqui nas opções avançadas e vou colocar aqui, ó, alinhamento na horizontal, tá geral? Vou colocar aqui, ó, centralizar seleção, vou dar um OK, vou aumentar o tamanho da letra aqui, vou colocar o negrito, vou colocar aqui um verde e vou mudar a cor da letra para gerar o contraste. Vou colocar as bordas externas também. Vou selecionar bordas externas. Pronto. Vou vir aqui na linha que divide o 1 e o 2. Vou clicar, segurar e vou arrastar mais ou menos até aqui o 5. Vou clicar na guia inserir. Vou vir aqui em ilustrações, imagens, este dispositivo. Vou pegar o logotipo da empresa. Documentos, deixa eu ver se eu tenho aqui logotipos. Deixa eu pegar aqui Vegas. Pronto, peguei o meu logotipo, vou reduzir o tamanho dele, porque ele vem muito grande. Olha só, vou colocar ele aqui no meio. Beleza, então nós já temos outro exemplo aí que a gente pode aplicar. Vamos lá para o laboratório. Lá no laboratório acontece a mesma coisa, só que agora a gente vai trabalhar com desconto do INSS, que é baseado em uma tabela. De acordo com o seu salário, vai ter uma porcentagem. Essas informações eu peguei todas lá na internet. Então eu tenho uma planilha de funcionários aqui. Essa planilha de funcionários que nem a anterior. Primeira coisa que a gente vai fazer é a formatação dessa planilha. Então eu vou começar aqui, ó, desconto do INSS. Vou clicar, segurar e arrastar até a última coluna. Vou clicar aqui no alinhamento, nas configurações avançadas. Vou vir aqui e vou colocar centralizar seleção. Vou dar um OK. Vou colocar negrito. Vou escolher uma cor para N. Deixa eu ver uma cor aqui legal. Vou colocar aqui um roxo. Vou colocar aqui a cor branca. Vou aumentar o tamanho aqui para ficar com destaque. Acho que foi muito. Vou deixar com 12. Vou selecionar os valores. Nós temos duas opções aqui dentro do grupo número. Qual que é a mais rápida? Você clicar aqui, ó. Porém, você pode clicar aqui também, onde está escrito geral, e podemos pegar aqui, ó, moeda. Dá no mesmo. Olha só. Vou clicar aqui para selecionar as porcentagens. Eu posso vir aqui dentro do grupo número, clicar no símbolo de porcentagem, que é muito mais rápido. Eu posso vir aqui no geral também e dar um clique. Então, só para vocês verem aí, eu vou clicar em geral e vou procurar aqui, ó, porcentagem. Olha só. E aí ele vai me colocar aqui, ó, 7,5, 9, 12 e 14. Só que eu não quero esses zeros aqui, ó. Tá muito grande. O que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou diminuir o número de casas decimais. Só que quando eu diminuo todas as casas decimais, ó, que era 7,5 ficou 8. E aí tem um erro, então tem que tomar cuidado com isso. Então eu vou aumentar aqui uma, pronto. Porque a primeira faixa de desconto é 7,5%. Agora eu vou selecionar tudo, vou colocar todas as bordas fininhas em volta. Agora eu vou selecionar tudo de novo e vou colocar as bordas externas espessas. Pronto. O que é que nós vamos fazer agora? Nesse cabeçalho, eu tinha que fazer o mesmo procedimento. Esse cabeçalho ele tem que ficar igual a esse aqui, ó. Não vou fazer de novo. Vou ensinar uma manha para vocês. Vou clicar aqui em cima, ó, vou selecionar do jeito que está formatado. Vou vir aqui na área de transferência da guia página inicial e aqui eu tenho o pincel, ó. Vou clicar no pincel, vou vir aqui em código, segurar, arrastar até salário final, olha só. Aí ele já coloca a mesma formatação. O que eu tenho que fazer? Só aumentar o tamanho das colunas, né, ó.
2 cliques rápidos, para que eu possa visualizar todas as informações. Olha lá. Agora o que eu vou fazer? Aqui eu tenho o número 1, que é o código. Cliquei em cima do 1, vou vir aqui no auto-preenchimento para ele autocompletar, ó. Ficou tudo 1, vou clicar nas opções de preenchimento e vou colocar aqui, ó, série. Já colocou em ordem. Vou clicar aqui no botão centralizar. Porém, eu quero ele com uma aparência diferente, porque ele só está representado por um algarismo, ó. Eu quero que fique aqui, ó, 01, 02, 03. Só que o Excel ele corta o 0 à esquerda. Então eu vou vir aonde? Opa, perdão, não é aqui no alinhamento, é aqui no número. Vou vir aqui, ó, configurações avançadas do número. Vou dar um clique, vou vir aqui do lado esquerdo em personalizado. Na caixinha geral eu vou apagar aqui. Cada 0 digitado é um algarismo. Coloco 2 zeros, ele já coloca aqui no exemplo para mim, ó, 01. Vou dar um OK, ó, acho que fica mais interessante. Eu tenho aqui o salário, então eu vou selecionar aqui os salários. Vou vir aqui no grupo número e vou colocar em formato de moeda. E eu sei que pode aumentar o número de funcionários dentro da minha empresa. Sabendo disso, eu vou transformar isso aqui em uma tabela. Então eu vou clicar aqui em código, vou selecionar todos os meus dados. Vou vir aqui dentro da guia inserir e vou ligar essa opção tabela, porque eu já sei que ela vai aumentar. Eu vou clicar em tabela, vou conferir se essa caixinha está ligada, minha tabela tem cabeçalhos, vou dar um OK. Pronto. Primeira coisa que eu vou fazer, desligar o botão filtrar, para tirar essas setinhas. Elas não são úteis para essa aula. Então, vou desligar. Depois eu vou vir aqui no estilo da tabela e vou mudar a cor dessa tabela. Vou clicar aqui na setinha. Procurar aqui um azul. Combina com roxo. Vamos ver esse aqui. Amarelo. Esse aqui. Pronto. Então agora eu tenho minha tabela. Agora eu vou selecionar tudo. Vou colocar aqui na página inicial. Vou colocar todas as bordas. Pronto. Agora eu já tenho uma tabela. E olha que legal quando você primeiro formata ela com tabela para depois aplicar os cálculos. Então a primeira coisa que eu tenho que descobrir é qual que vai ser a porcentagem de desconto do INSS. Então eu vou vir aqui e vou digitar igual PROC-V. Quem é o valor procurado? O desconto do INSS é baseado no salário. Vocês podem ver aqui que na tabelinha do INSS, ó, as informações são do salário. Então eu vou clicar aqui no meu salário, ponto e vírgula, então ele coloca assim, ó, @salário atual. O que ele faz quando ele coloca essa arroba? É que ele já vai calcular todos os funcionários baseado aonde? No seu salário atual. Ponto e vírgula, matriz tabela. Como eu não dei um nome para ela, eu tenho que selecionar aqui, ó, tudo. Selecionei. Só que isso aqui eu tenho que bloquear, porque na hora que eu puxar a sequência não pode mudar do A6 até o C9. Eu vou apertar o F4 para ele colocar o cifrão antes e o cifrão depois, dizendo para ele que essas informações são fixas. Agora o que eu vou fazer? Ele pede agora o número da tabela. Então aqui, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, a porcentagem está na coluna 3. Ponto e vírgula. Como eu estou trabalhando com uma tabela, e essa tabela tem valor inicial e valor final, eu tenho que colocar o verdadeiro. Vou dar um Enter, ó. Já calculou todos, ó. Vou selecionar e vou colocar aqui, ó, porcentagem. E vou clicar no botão centralizar. Eu vou aumentar aqui o número de casas decimais. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, 7,5%, que é o salário de 0 a 1.320. Então eu vou colocar aqui, ó, esse primeiro salário, 1.300. Olha lá, 7,5%. Então quando eu já tenho a minha tabela pronta, eu só faço o primeiro e ele já faz de todos para nós.
Agora eu vou ver quanto que vai ser o desconto do INSS desses funcionários. Igual, vou pegar o salário atual, então ele já vai calcular para todos, por causa da arroba, ó. Sempre vai ser baseado no salário atual, arroba quer dizer todos. Como eu quero saber o valor do desconto, eu vou colocar a multiplicação e vou clicar em desconto. E aí o que ele está fazendo? Ele vai pegar o salário atual e vai multiplicar pelo o desconto. E por que eu usei o asterisco? Usei o asterisco porque a gente está trabalhando com porcentagem. Então ele já sabe que é baseado no salário atual e no desconto. Vou dar um Enter, ó, já calculou de todo mundo. Ó, que rápido! Agora eu vou clicar aqui, ó, no salário final, porque ele recebe 1.320, só que ele vai ter o desconto do INSS. Desconto é menos. Então eu vou digitar aqui, ó, igual salário atual menos o desconto do INSS. Então eu estou pegando aqui, ó, o salário atual do funcionário, que ele ganha 1.320, e eu vou descontar dele o INSS, que é 97,50. Estou colocando o sinal de menos, porque quando a gente fala de desconto, tem que retirar. Vou dar o Enter, ó, já calculou o salário de todo mundo. Ah, e se tiver outro funcionário, é só colocar aqui, ó, 6. Vou digitar aqui o salário, vou colocar o nome do funcionário novo. Letícia Pazini. Vou colocar aqui que ela trabalha no setor de vendas. Ela é vendedora. O salário dela é R$ 1.656. Olha lá. 9% é a faixa de desconto. 149, eu vou pagar para ela 1.506, já descontando o valor do desconto dela. Vou clicar aqui na 3 e vou colocar folha de desconto INSS. Vou selecionar da primeira até a última. Vou vir aqui dentro do grupo alinhamento, clicar na setinha. Aqui no alinhamento horizontal eu vou colocar centralizar seleção. Vou aumentar o tamanho da letra aqui para 20. Vou colocar o negrito. Vou colocar as bordas espessas, grossa. Vou vir aqui no balde, vou procurar o roxo. Vou vir na cor da letra, vou colocar o branco, para manter uma identidade. Vou vir aqui na divisão do 1 com 2. Vou clicar, segurar e arrastar mais ou menos até aqui embaixo. Pronto. E aqui em cima eu vou colocar o logotipo da nossa empresa. Então vou clicar aqui em inserir, ilustrações, imagem, este dispositivo. Vou colocar aqui o... Deixa eu ver se eu tenho um da turma aqui, que eu fiz com a turma. Tem aqui, ó. Mas o green é verde. Vou colocar aqui o tá caro, por causa do azul. Pronto, ele veio enorme. Vou diminuir o tamanho da logo que eu fiz lá no CorelDRAW. O supermercado tá caro. Vou posicionar ele aqui no meio. Pronto, olha lá, já tá funcionando o PROC-V. Agora vamos vir aqui no bônus. Dentro do bônus eu tenho aqui Campeonato Brasileiro e as vagas para as competições sul-americanas. Então olha só, quem ficar na posição 1 e 4, ele vai direto para a Libertadores. Quem ficar na posição 5 até a 7, pré-Libertadores. Quem ficar da posição 8 até a 13, tem uma vaga na Sul-Americana. Se ele ficar do 14º ao 16º, sem vaga nenhuma. Se ele ficar do 17º até o 20º, ele vai ser rebaixado. Essa planilha aparece muito aí nos programas esportivos aí, e a gente vai fazer ela usando o PROC-V. Então eu digitei aqui, ó, a classificação do campeonato até o exato momento. O que eu vou fazer primeiro? A formatação. Se você quiser essa planilha para poder treinar, o que você faz? Coloca aí nos comentários o seu nome e o e-mail que eu mando para vocês. Então, vou clicar aqui em Campeonato Brasileiro, vou arrastar até aqui classificado. Vou vir aqui na setinha do alinhamento. Horizontal, eu vou colocar centralizar seleção. Vou dar um OK. Pronto. Aumentar aqui o tamanho da letra um pouquinho. Colocar negrito.
Vou colocar uma cor de fundo, vou colocar essa cor aqui, vou colocar a cor da letra branco. Aproveitando que eu já estou com ele selecionado, vou clicar aqui no pincel, vou vir aqui em vagas sul-americanas e vou arrastar para o lado. Ó. Ficou igualzinho. Agora eu vou selecionar aqui toda a minha tabela, vou colocar aqui todas as bordas, pronto. Aumentar aqui a coluna B para aparecer todos os times. E agora a gente vai trabalhar aqui na posição. Na posição seria interessante colocar primeiro colocado, segundo colocado e assim sucessivamente. Para não perder tempo, a gente faz o seguinte, a gente já digitou o número 1, vou clicar no 1, vou puxar o auto preenchimento, ele vai repetir até chegar no América, vou clicar aqui na setinha, preencher série, olha só. E agora eu vou vir aqui dentro do grupo número, vou clicar aqui na setinha para poder personalizar. Eu vou clicar aqui em personalizado, vou vir na caixinha geral, vou colocar o 0, vou digitar aqui o Alt e a simbologia de número, que é essa simbologia aqui. Vou dar um OK, olha lá. Vou clicar no botão centralizar para ficar no meio. Vou fazer esse mesmo processo aqui, ó. Fazer de novo, vou clicar do 1 ao 4, vou selecionar tudo, vou clicar aqui no número, vou clicar em personalizado, que no geral eu vou apagar, vou colocar o 0, que ele representa o número, e vou colocar a simbologia de número. Olha lá, já ficou, ó. Exemplo, primeiro. Vou dar um OK, ó. Já colocou, vou centralizar, vou selecionar tudo isso aqui, vou colocar todas as bordas, pronto. E agora eu vou fazer aqui qual vai ser a classificação dele. Se ele vai se classificar para Libertadores, pré-Libertadores, Sul-Americana, se ele vai ficar sem vaga ou se ele vai ser rebaixado. Então eu vou de novo fazer, vou selecionar tudo aqui, ó, e vou dar um nome para ele. Para dar um nome, vou dar outra dica para vocês, hein? Olha que mamata. A gente geralmente vem aqui em fórmulas, vem aqui no grupo nomes definidos e clicamos aqui, ó, definir nome. Vou dar outra dica para vocês. Em vez de vocês fazerem isso, vocês podem vir aqui direto, que é o nome do campo, ó, onde está o G6, que é a minha célula selecionada. Vou clicar aqui e vou colocar Sul-Americana. Então, só ver se eu digitei direito. Ó. Vou deixar só Sula. Pronto, olha lá. Posso vir aqui, ó, e já dar um nome. Sula. Então, ele já vai entender que todas essas informações aqui chama-se Sula. Digitei. Vou dar um Enter. Pronto. Então, todo esse grupo agora aqui se chama Sula. Ó, vou dar um clique fora. Vou selecionar de novo, ó, já aparece aqui, ó, Sula. Vou selecionar aqui os meus pontos dos times. Eu não gosto de número à direita, prefiro ele centralizado. Pronto. E aí eu vou colocar aqui, ó, no classificado. Igual PROC-V. Para quem que eu vou me basear? Qual que vai ser o valor procurado? O valor procurado vai ser aqui, ó, a posição. Porque dentro da minha tabela, ele tem uma vaga de acordo com a sua classificação. Então, eu vou clicar aqui na classificação. Ponto e vírgula. Agora ele me pede, ó, matriz tabela. Eu chamei de Sula. Olha lá, digitei Sula, já ficou vermelho. Agora ele está dizendo, Djalma, qual é a coluna? Qual é o número da coluna? Ó? Primeira coluna está a classificação inicial, classificação final e para onde que ele vai. Então é 3. Como eu estou trabalhando dentro de uma tabela de procura, vou digitar aqui. Ó. Em vez de digitar verdadeiro, outra dica também, vocês podem colocar o número 1. O número 1 representa verdadeiro. Vou dar um Enter, olha lá. O primeiro está classificado para Libertadores, porque ele está em primeiro lugar, Libertadores. Então eu vou clicar aqui na Libertadores, ó. Vou vir aqui no auto preenchimento e vou puxar, ó. Olha só, já me deu, ó. Do primeiro ao quarto, Libertadores. Do quinto ao sétimo, pré-Libertadores. Do oitavo ao 13º, Sul-Americana.
do 14º ao 16º sem vaga e do 17º ao 20º rebaixado. O que eles costumam fazer na TV? Mudar as cores. Então a gente vai fazer esse processo agora. Então eu vou clicar aqui, ó, no primeiro, que é Libertadores, vou selecionar todos. Nós vamos vir aqui, ó, dentro da guia página inicial, nós temos aqui, ó, estilos. E dentro de estilos nós temos aqui, ó, formatação condicional. Formatação, a gente já sabe que é a mudança visual. Condicional quer dizer que ele vai fazer a formatação de acordo com uma regra. A gente pode chamar isso de regra, a gente pode chamar de condição, não importa, eu costumo chamar de regra. Tá? Se vocês assistirem outra videoaula com outro professor, ele vai falar, condição. Eu trabalho com regra para citar o exemplo, né? Na nossa casa nós temos regras, na nossa empresa nós temos regras, então eu prefiro trabalhar com a palavra regra. Então vou vir aqui na formatação condicional, vou clicar, vou vir aqui em nova regra, porque eu que vou determinar a regra que eu quero, e vou vir aqui, ó, formatar apenas células que contenham. Vou clicar aqui, e aqui embaixo eu vou digitar a minha regra. Então, eu vou fazer de forma individual para vocês entenderem o processo, e eu acredito que o estudo é através de repetição. Então aqui na caixinha onde está escrito está entre, eu vou colocar e vou digitar. É igual a. Igual a quem? Libertadores. Deixa eu colocar aqui. Libertadores. Digitei que eu quero que ele procure todas as células que estão escrito Libertadores. Nós vamos clicar aqui, ó, formatar. Eu vou vir aqui, ó, preenchimento primeiro. Vou colocar aqui o verde para Libertadores. Vou vir aqui na fonte e vou colocar a cor da letra branca. Vou dar um OK. Olha lá, já mostrou aqui a visualização. Vou dar OK. Olha lá, todos que é Libertadores, branco, verde com fundo branco. Vou fazer de novo. Formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham. Aqui onde está entre, eu vou colocar igual a, e agora eu vou digitar pré-Libertadores. Vou clicar no formatar. Já posso vir aqui na fonte, está automático que é preto, vou colocar branco, vou vir no preenchimento, e vou colocar aqui um amarelo, um laranjinha, pronto. Vou dar um OK, ó. Vou dar um OK, ó. Tudo que é pré-Libertadores. Sul-Americana agora. Formatação condicional. Nova regra. Formatar apenas células que contenham. É igual a. E agora é Sul-Americana. Vou clicar no formatar. Vou vir aqui em fonte. Tá preto, né? Vou colocar branco. Preenchimento, que é a cor de fundo, eu vou colocar um azul. Dar um OK, ó. Azul com a letra branca. Olha lá, Sul-Americana. O sem vaga eu não vou fazer, vou deixar branco assim, eu vou fazer o rebaixado, para a gente ganhar tempo. Então eu vou lá, formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham, igual a, vou colocar aqui, ó, rebaixado. Formatar, vou vir aqui no preenchimento, vou colocar um vermelho, vou vir aqui na fonte, e vou colocar o branco. Então, toda vez que for rebaixado, vermelho com a letra branca. Olha lá, ó. Agora vamos imaginar que eu tenho errado aqui, ó. Não é o primeiro, ele é o 20º. Olha lá, já mudou. Vou colocar esse aqui como 8º. Olha lá, já mudou. É óbvio que não é, né? Primeiro, aqui, segundo. Se vocês estiverem assistindo aí programas esportivos, vocês vão ver. Entrando em sites, né, eles colocam uma cor para quem está na Libertadores, quem está na pré, quem está na Sul-Americana, quem não conseguiu nenhuma vaga e quem está em perigo. Perigo é a cor vermelha. O que nós vamos fazer agora? Vamos vir aqui para a transportadora e agora a gente precisa configurar a impressão. Eu tenho duas maneiras. Qual é a primeira maneira? Clicar em arquivo, imprimir. E aqui a gente sempre tem que lembrar. Orientação retrato.
Nós vamos colocar paisagem, sempre a folha deitada. O tipo de papel, sempre ofício, para você ter um espaço maior de trabalho. Vou clicar aqui na setinha para poder voltar. Vou clicar aqui em restaurante. Em vez de eu clicar em arquivo e imprimir, Ctrl P. Então vamos lá. Orientação, paisagem, para ele deitar a folha. Papel, ofício. Para quê? Para que eu tenha mais espaço de visualização. Então é sempre a folha deitada e o tipo de papel, ofício. Vou apertar o ESC que também sai dessa janela. Vou clicar em laboratório, Ctrl P para ir para impressão, orientação retrato, paisagem, tipo de papel, ofício, para que eu consiga visualizar tudo. E aí dentro dessa planilha, vocês podem ver que não apareceu tudo, ó. Valor do desconto, ó. Ele não está mostrando todas as informações. Vamos dar um ESC. Então aqui dentro dessa planilha, ele colocou essa linha tracejada, tá vendo, ó? Como que eu vou corrigir isso, pessoal? Primeiro eu vou vir aqui, ó, eu vou diminuir o tamanho do espaçamento da coluna D, ó. Olha só. Opa, para não ficar tão distante. O que eu vou fazer agora? Vou ajustar a outras colunas, ó. Colaborador, setor, ó, vou reduzindo, ó. O máximo que eu puder, eu vou reduzindo, ó. Olha só. Porcentagem de desconto, valor do desconto, ó. Vou ajustando. Vou diminuir esse aqui um pouquinho mais. Olha lá, ó. Até a linha tracejada passar, ó. Fui fazendo ajustes. Diminuindo o tamanho das colunas, olha só. E fui fazendo o ajuste. Agora a linha tracejada passou, ó. Vou pressionar o Ctrl P. E olha lá, agora eu consigo visualizar tudo. Por isso da importância da folha sempre estar deitada e o papel ofício. Vou vir aqui para o bônus, pressionar o Ctrl P. Olha só, essa aqui não precisa, né, deitar ela, porque são duas tabelinhas apenas. E se ela tiver que aumentar, ó, ela vai aumentar para baixo, não para os lados. Só que aqui não está aparecendo, ó, vaga sul-americana. O que eu vou fazer? Vou vir aqui no papel A4, vou mudar para o papel ofício. Olha lá, o ofício ainda não apareceu, porque eu vou apertar o ESC. Olha a linha tracejada aqui, ó. O que eu vou fazer? O ajuste. Eu vou diminuir o tamanho da coluna E, diminuir aqui a coluna F. Olha lá, já passou. Só fazer o ajuste do tamanho das colunas. Ctrl P. Ó, essa aqui eu vou deixar em pé mesmo, porque se a planilha tiver que crescer é para baixo, ó. Do lado já está fixa aqui, que são as vagas na Sul-Americana. Apertar o ESC para sair. Então já fiz a configuração de todas, já fizemos o PROC V. E agora nós vamos salvar. Para salvar a maneira mais rápida, F12. Vou clicar aqui em documentos. Vou chamar aqui, ó, PROC V verdadeiro. Salvar. Então, se vocês quiserem essa planilha para poder trabalhar, deixa aí nos comentários que eu mando para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tenham todos uma ótima semana. Bom descanso, bom feriado, boa Páscoa, bom Natal. Não esqueça de dar um like. Não esqueçam de compartilhar, comentar, porque isso faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e esse conteúdo pode chegar para outras pessoas. E é sempre importante praticar a solidariedade. Abraços, até a próxima!